Oi, boa tarde para todo mundo que está começando a acompanhar mais uma live no Por Dentro dos Esportes. Eu sou uma das ADMs da página, eu sou Valesca, e hoje a gente vai falar sobre movimentos femininos. E uma das nossas convidadas é a Vivi Barros, ela que é do Elas e o Esporte. A gente está esperando ela entrar na live para poder a gente conversar como foi esse crescimento do movimento feminino aqui no estado de Pernambuco, como é participar de um movimento feminino. E aí a gente vai esperar a Vivi entrar, ela já está entrando aí na live para poder conversar com a gente sobre o movimento, né? Deixa a Lili entrar agora. A gente está aguardando agora o Elas e o Esporte. Olá, Oi, Vivi, tudo bom? Boa tarde. boa tarde, pessoal. Estamos aqui, né? Vamos conversar. Vamos ajustar agora só para a gente não ficar com o rosto cortando na live, Vivi. Tá Pronto, bom? tá conseguindo me ouvir bem? Tudo bacana. Pronto, então deixa eu começar a te apresentar, que eu estava falando para todo mundo que está em casa. Eu vou falar com a Vivi Barros, ela é representante do Elas e o Esporte, que é um movimento feminino aqui do esporte, um dos movimentos que existe da torcida do esporte. E a gente vai falar sobre esse crescimento dos movimentos femininos, a importância de um movimento feminino para poder a gente conseguir entender um pouco mais sobre isso, porque além de a gente falar dentro de campo, existem várias coisas que acontecem fora do campo, né? Fora das quatro linhas. E, primeiramente, boa tarde para todo mundo que está entrando na live. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, gente. Boa tarde, Valesca. A gente pode iniciar a conversa da gente, né? Pode falar. Então, eu queria primeiro saber o que é o Elas e o Esporte, o que é esse movimento, para quem está acompanhando e ainda não segue a página de vocês, não acompanham. Porque a gente sabe que dentro daqui do Trio de Ferro tem o Elas e o Esporte, os principais, né? Tem as coralinas, tem as timbuzeiras. O que são esses movimentos? Agora a gente vai falar especificamente do Elas e o Esporte, porque você é a representante. Certo. Boa tarde, pessoal. E o que é o Elas e o Esporte, né? Hoje a gente pode dizer que o Elas e o Esporte, ele é um movimento de mulheres torcedoras. E ele foi criado com esse intuito mesmo, de ser um espaço de discussão, de debate, de solidariedade e também uma forma de sair um pouco dessa lógica, né, do futebol ser comandado por homens. E a gente criou essa ferramenta, e a gente utiliza essas ferramentas de comunicação para unir essas mulheres e trazer a opinião da mulher acerca do cenário do futebol e principalmente do Esporte Clube do Recife, né? Aí, além desse cenário de comunicação em si, a gente também procura, através das redes sociais, nos unirmos, marcarmos para ir juntas para jogos e também fazer ações solidárias que envolvam tanto a Ilha do Retiro quanto outras instituições com o projeto da Gente Amor Além das Arquibancadas. Ou seja, o Elas do Esporte ele nasceu realmente com esse intuito do nosso lema que a gente divulga tanto, né? Que é promover o esporte, a inclusão e a igualdade. E como o futebol parecia, ou até então ainda é, um ambiente muito desigual para homens e mulheres, a gente vem com essa pauta e coloca ela dentro do futebol e dentro do esporte. E eu ia perguntar a você que é justamente isso. Por ser mulher, eu entendo que nós, mulheres, sofremos muito por sermos mulheres e querermos estarmos dentro do estádio. As pessoas normalmente criticam ou ficam querendo reafirmar que a gente não entende sobre futebol. Sempre faz aquela pergunta, tem quantos jogadores dentro do jogo? Sempre fazem essas perguntas que são É, pouco complicadas para nós que queremos sim ser incluídas. E como é? Normalmente a gente sempre tem uma história para contar sobre. Conta pra gente aí como é ser mulher e estar no estádio de futebol e o tempo todo ter que estar vencendo e quebrando o machismo. é uma luta. E é uma luta porque o futebol ele é um esporte e esporte não tem gênero, né? Gênero tem as pessoas que o praticam. Então, assim,
Chega a ser absurdo quando a gente vê pessoas querendo nos colocar para baixo ou duvidar das nossas capacidades ou até mesmo da nossa sexualidade ou algo do tipo, somente porque gostamos de acompanhar um esporte que é jogado de forma coletiva e tem arquibancada para torcer, né? É complicado quando a gente passa por esses tipos de situações, porque as situações são inúmeras. Tudo que eu falei aqui para você, eu já passei, minhas amigas também já passaram, já fomos questionadas por tudo isso, já fomos xingadas, já tivemos o nosso lugar retirado, inclusive em torcida, por conta de sermos mulheres mesmo. E pra gente é uma coisa surreal, né? Até porque a gente não enxerga o futebol enquanto um representante de gênero, assim, tipo, isso aqui é um espaço para homem, isso aqui é espaço para mulher. Não, a gente não vê o futebol dessa maneira sexista. Errado está quem vê o futebol dessa maneira. Então, a gente busca levar para a arquibancada e para outros espaços onde há a discussão do futebol essa conscientização. E passar por isso tem sido uma coisa horrível, mas eu vou dizer uma coisa a você: diminuiu bastante essas opressões desde que a gente criou essa ferramenta. Talvez porque o que tivesse faltando mesmo fossem ferramentas de denúncia. E quanto mais movimentos forem criados, melhor. E é assim que a gente vê. A opressão ela ainda existe, a gente não nega isso, mas eu acredito que quando a gente se articulou, quando a gente conseguiu conversar sobre isso com as outras torcedoras, isso ajudou bastante a desenvolver essa discussão e diminuir esses casos. E ter onde denunciar também, né? É bastante importante a gente saber onde e como denunciar. Entender que o nosso espaço é em qualquer lugar, independente do nosso gênero. Então, futebol é coisa de mulher, sim. A gente tem que estar na arquibancada, tem que estar lá no gramado, tem que lutar e umas às outras apoiar, uma segurar a mão da outra. Não só Exato. a gente sempre fala disso, né? Não soltar uma mão da outra. Isso também é independente de torcida. E aí, falando como você está representando o esporte aqui, o Elas e o esporte, a gente entende que existem torcidas, movimentos de outras torcidas. E aí vocês gostam ou não de ser comparados com torcidas organizadas, porque infelizmente a gente sabe que a torcida é para influenciar, para ajudar o time, para apoiar o time. Infelizmente a gente vê alguns torcedores, algumas torcidas organizadas que não fazem isso, acabam prejudicando até financeiramente o clube. E aí vocês se consideram torcida organizada? Vocês se consideram realmente um movimento? Como é que funciona isso? Porque algumas pessoas podem até ter um receio por achar que é uma torcida organizada isso que vocês fazem. Uhum. Bem, a gente não se considera uma torcida organizada, porque geralmente as torcidas organizadas elas exigem exclusividade dos seus membros e membras. A gente do Elas do Esporte, a gente se coloca somente como um movimento de mulheres torcedoras, pois a gente não tem o interesse de prender nenhuma mulher conosco, de impedi-la de torcer onde ela queira. E também a gente não tem o interesse de segregar, como, por exemplo, mulheres de várias outras torcidas, tanto as torcidas femininas que estão ocorrendo agora, como das torcidas organizadas mais tradicionais do clube, elas podem participar do nosso movimento, elas podem dar esse apoio para a gente, sem necessariamente se desvincular de qualquer torcida que ela faça parte, porque para a gente o que importa é torcer para o esporte e reconhecer os objetivos do Elas e o Esporte, como eu tinha falado anteriormente, que é essa promoção da igualdade e da inclusão. Se você tiver esse pensamento aberto, se você apoia a causa das mulheres dentro do futebol, isso já é o suficiente para você poder fazer parte do Elas Esporte. A gente não se considera uma torcida organizada justamente porque a gente não tem essa questão de exclusividade. A gente tem um espaço aberto para todo mundo que queira entrar, desde que entre com o coração aberto para as nossas missões. E que entendam que é necessário uma apoiar a outra, né? Essa é a grande missão, uma apoiar a outra. Isso independente de torcida. O Elas e o Esporte está aqui para apoiar umas às outras, independente de torcida. Eu acho que esses movimentos são muito, muito incríveis, por isso que eu quis muito falar sobre movimento feminino. E aí a gente convidou você, Vivi. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui conversando com a gente. Agradecer a todo mundo que está acompanhando aí a live. Eu queria entender se vocês, algumas torcidas organizadas, elas recebem apoios
de algumas pessoas, às vezes do clube, hoje não, porque não é mais permitido, mas vocês, como movimento, vocês recebem apoio do clube, no caso, como a gente está falando, elas e o esporte, a gente quer saber do clube e do esporte. Em relação ao esporte, o esporte ele dá apoio para a gente, mas não um apoio financeiro, um apoio desse tipo, né? Até porque a gente sabe que o clube passa por sérias dificuldades no momento e com essa situação de pandemia isso se alargou ainda mais e modificou totalmente as conjunturas. Mas falando sobre o nosso cotidiano, né? O que a gente tinha até então, o esporte ele não entrava, chegava junto assim dessa forma material, mas ele sempre nos apoiou nas nossas ações lá que a gente fazia dentro do clube. Inclusive, acredito que a última ação que a gente fez foi o nosso próprio baile de carnaval que a gente costumava fazer lá no Mercado da Boa Vista, mas por questões de brigas de torcida, o esporte nos acolheu pela nossa segurança para a gente fazer no Carnaval Vermelho e Preto desse ano. E esse tipo de apoio das nossas ações sempre veio do clube. A gente não sente do clube rejeição nem nada, não. Mas há sim os entraves, até porque a gente não é só amor, né? Quem ama também critica e a gente bate muito em certas teclas que pode gerar, sim, uma questão. Mas nunca nos impediram de falar nada, nem nos interrogaram por nada, né? Sempre há esse diálogo. É isso que eu queria conversar um pouquinho mais. Quando acontece de vocês presenciarem alguma coisa ruim, vamos dizer assim, como vocês são mulheres e tudo mais, vocês já presenciaram e fizeram alguma atitude, e o esporte tomou alguma atitude contra aquele torcedor que fez alguma coisa contra vocês, ou teve alguma coisa desse tipo que você tenha presenciado? Vamos falar assim de você, já que é você que está conversando com a gente. Olha, acredito que a gente nunca tenha precisado ainda de recorrer ao esporte para tomar decisões em relação à agressão à mulher, seja verbal, seja assédio ou agressão física. A gente, enquanto elas e o esporte, a gente nunca precisou ainda. O que eu espero é que, quando a gente precise, eles estejam lá, né? Porque os direitos da mulher são importantes e eles devem ser cumpridos. Mas até agora, Valesca, a gente nunca precisou do apoio do esporte para esse tipo de situação. Isso é uma coisa muito boa e que continue assim. Os homens cada dia mais aprendem a respeitar que a gente pode ficar em qualquer lugar e não é um espaço só deles. Mas aí vamos falar um pouquinho daquela parte que é emotiva. A gente sabe que para torcer, para qualquer time, é emoção. Tá no coração, não tem isso de alguém dizer você vai torcer por time A ou time B. Se seu time mesmo estiver perdendo, você torce por aquele time e não adianta. Como é participar, ser torcedora do esporte? A gente vai parabenizar o esporte pelos seus 115 anos. Eu pensando que a live ia ser amanhã, eu troquei os dias da live, não prestei atenção. E aí, queria homenagear muito ao Esporte Clube do Recife, a todos os torcedores, e como é torcer para o Esporte Clube do Recife. Torcer para o Esporte Clube do Recife é de uma felicidade imensa. Eu me sinto muito feliz em poder compartilhar dessa alegria com outras torcedoras e torcedores. E me sinto muito feliz por ter nascido em Pernambuco e ter um time tão glorioso para nascer, né? Se eu falar mais, mas é isso. Para mim é emocionante. É de uma felicidade muito grande torcer para o esporte. Eu resumiria assim, mesmo nos momentos mais difíceis, saber que a gente tem um clube que é um símbolo de luta, tanto nessa questão do futebol, quanto dessa questão da representatividade. Eu sou Pernambuco, eu sou Leão do Norte, eu sou Esporte Clube do Recife, isso é muito bacana. Eu não teria outro time para torcer, com certeza. O esporte é tudo. Como é que tu começou a torcer? Normalmente a gente sempre tem a influência dos nossos pais, do nosso pai para levar a gente ao estádio. Como esse começo de vínculo com o esporte? Como foi? Eu nunca me reconheci torcendo para outro clube. Desde criança, sempre fui esporte, tanto o meu pai quanto a minha mãe também são esporte. Minha mãe, mesmo vinda do Ceará para cá,
Ela disse que a primeira identificação que ela teve foi do esporte. Já o meu pai, ele também é um torcedor fervoroso do esporte, não tinha como, meu pai é da Treme Terra, não tinha como eu não ter esse contato íntimo com o esporte, sabe? Então a história do esporte se confunde com a minha história, é muito bacana isso. Eu diria que foi surpreendente, porque eu comecei a gostar de futebol assistindo jogos, e o que mais me atraiu no futebol foi os nomes icônicos dos jogadores. Quando eu lembro do nome Valdir Papel, ainda dá vontade de rir. E foi dessa greia aí, foi essa greia que me trouxe para o futebol, e hoje eu me vejo discutindo direito das mulheres dentro do futebol. Veja só, o futebol, ele participa da minha vida em diversos aspectos, seja no aspecto social, tenho grandes amigos e amigas que eu fiz no clube, seja nos aspectos das lutas mesmo, estou aí pela luta das mulheres, representando as mulheres que gostam de futebol, junto com elas o esporte, e também da minha família, né? É uma diversão minha de domingo, é encontrar meu pai na Ilha do Domingo, na Ilha do Retiro no domingo, e a gente assistir um jogo e ver o esporte ganhar, claro. Eita, eita, que eu senti, ó, você falando aí, todo mundo aqui comentando que estava arrepiada, que você estava representando aí. E olha, é perfeito o comentário agora. Você está recebendo. E aí, falando agora de uma parte que é necessária, mas eu acho que está sendo muito complicado para todo mundo que ama futebol, isso independente de time, é a saudade de estar nos estádios, saudade de estar na Ilha do Retiro, saudade a minha de estar lá no estádio, podendo reportar tudo o que acontece, mas a gente entende que é necessário a gente estar em isolamento. Como é o esporte completar 115 anos, você não poder comemorar abraçando, porque a gente sabe que o nosso negócio é abraçar, é comemorar, é estar ali agarradinho com todo mundo que tem, pelo menos, aquele amor pelo nosso time. Como que isso funciona, né? Você, como é que funciona estar ali? 115 anos de esporte e ter que comemorar apenas pelo lado de cá da TV, pelo lado de cá das redes sociais. Olha que pra gente do Elas e o Esporte é uma dor muito grande, viu? Não tá comemorando os 115 anos do esporte na altura que a gente planejava e que o esporte merece. Mas a gente sabe que esse momento está sendo diferente para todo mundo, está sendo dificultoso para todo mundo. A gente compreende que são recomendações médicas e que a gente sim deve ficar em casa e deve tomar todos aqueles cuidados, pois nós, seres humanos, estamos todos doentes, vamos dizer assim, né? Todos suscetíveis a pegar uma doença nova. Então, para a gente do Elas, foi de cortar o coração por saber que os nossos planos, todos que giram, desde 13 de maio do ano passado, até ontem, todos os nossos planos, eles eram voltados para o dia de ontem, todos eles foram por água abaixo, mas a gente sabe que virão outros aniversários e a gente vai estar aí junto com o clube, que o momento sim é de se resguardar, mas a gente não esquece não, a gente comemorou igual, como a gente faz com a Alvorada Rubro-Negra, né? A gente investe em fogos, também no café da manhã que a gente faz, né? Todo ano a gente participa desse evento tradicional. A gente não conseguiu fazer esse ano por esses motivos, mas a gente pegou o dinheiro que a gente utiliza para fogos e destinou ele para, como é mesmo, para uma vaquinha que está acontecendo para o esporte ajudar as pessoas que estão precisando aí dessa força nesse momento de pandemia. Foi uma forma que a gente viu de fortalecer o clube e o clube continuar trabalhando. E aí, falando sobre essa vaquinha, Vivi, ainda está acontecendo. Fala um pouquinho da vaquinha para poder quem está acompanhando a gente, quem for ver esse vídeo, essa live depois que vai ficar lá salvo no nosso canal do YouTube, vai ficar salvo no nosso Instagram, que a gente vai botar lá no nosso feed. Como é que está funcionando essa vaquinha? Como é que você pode explicar para a gente aí, para poder todo mundo ajudar? Porque esse momento da gente ficar isolado, é momento da gente ajudar quem a gente pode. Conta para a gente aí. No momento, eu não estou com mais informações assim de links, essas coisas, mas eu sei que lá na página do Elas do Esporte, aqui mesmo do Instagram, tem as informações para quem procurar e também lá nas páginas do Esporte Clube do Recife. E é muito importante, porque o esporte está junto com o ONG, junto com outros movimentos de torcida,
fazendo acontecer essas questões. E mesmo com muitas dificuldades, o esporte ainda está conseguindo levar essa ajuda para as pessoas que precisam. E também eu reforço aqui que o esporte também precisa da gente, né? Que é importante nesse momento a gente se associar e manter o clube forte para que quando a gente queira assistir o jogo de novo, quando isso tudo acabar, o esporte esteja pronto aí, esperando a gente, para a gente viver as emoções novamente. Então, assim, entra lá nas redes sociais do esporte, entra também nas redes sociais do Elas, que vai ter lá mais detalhes, porque agora de cabeça eu realmente não tenho. Mas deixando isso, ajudem nas campanhas do esporte, ajudem o esporte e se precisarem de ajuda, não tenham vergonha, entrem em contato, porque é o momento da solidariedade. E aí, falando sobre essa questão de ajuda, é importante cada torcedor do seu respectivo time ajudar, porque esse momento não só as empresas, as microempresas estão sofrendo, como as pessoas que têm seus empregos informais, que acabaram fechando, que estão sem receber, enfim, várias pessoas estão sofrendo com isso. Mas os times também estão sofrendo, porque o jogador, os funcionários do clube, eles precisam sobreviver, eles precisam de alguma renda. E para o clube poder destinar essa renda, ele precisa receber a ajuda dos torcedores. E é essa hora que a torcida tem que ajudar, tem que apoiar, tem que fazer o seu papel de torcida. Porque torcida é sim reclamar, torcida vai criticar quando o jogador pega uma bola errada e a gente critica, a gente, repórter fala, ai meu Deus, é melhor jogando bola lá naquele lugar. Mas é importante ajudar. Então, para quem está aí acompanhando, doe, ajude. Se você não tem condições de ajudar, mas ajude com palavras. Porque nesse momento que a gente mais precisa é disso, né, Vivi? É sim, com certeza. Porque não é um cenário bacana, sabe? Que a gente está passando. Ninguém. Tanto nas nossas vidas individuais, quanto nessa questão institucional. Então, fica aí o apelo para que a gente chegue junto, aproveitando esse ensejo que estamos na semana de aniversário do esporte. Vamos dar esse presente para ele, vamos chegar, vamos apoiar as ações, vamos ajudar o clube a se manter nesse período tão difícil. E aí eu vou ler uma pergunta aqui, Vivi. Eu até entrei no Instagram para poder ler uma pergunta sobre que a Liliane Alves fez, né? Como é esse contato de vocês daqui do Recife com as outras torcidas com os outros movimentos femininos de outros lugares. Por exemplo, a Liliane Alves, que é uma das administradoras com a gente, ela é de Salgueiro. Então, a gente tem várias meninas espalhadas que amam futebol. Como é que funciona essa questão de elas de esporte, coralinas, timbuzeiras, essa união com as torcidas de fora também da capital? A gente tem uma união muito boa com essas meninas. Na verdade, é bom frisar aqui, porque muita gente acha estranho, muita gente não vou falar muita gente não, porque isso não seria o certo. Algumas pessoas acham estranho mulheres de clubes diferentes estarem unidas, né, compartilhando feed uma das outras, ou entrando uma em debate das outras, porque leva muita rivalidade a sério, né? Só quer ver a questão da competição. E se a gente está falando de solidariedade entre as mulheres, é fundamental que os outros movimentos também estejam fortes para que a gente esteja forte. Uma mulher forte é uma mulher que está unida com outra mulher. Não existe mulher forte sozinha. Então, é com esse tipo de pensamento que a gente busca sempre ter uma boa relação, não só entre as torcidas do esporte, mas também com as torcidas dos outros clubes, porque a gente sozinha não vai conseguir fazer nada. São esses movimentos, a existência desses movimentos é que fazem o nosso existir também. Teve um exemplo disso, foi quando o Movimento Coralinas ele anunciou que ia parar por um tempo. A gente ficou bem triste, porque as Coralinas sempre nos ajudaram muito, a gente sempre teve uma boa relação. E ver um movimento tão grande de mulheres dentro do Santa Cruz acabar, para a gente é de cortar o coração, né? Porque
A gente ficaria sozinha aí nessa luta, a gente perderia uma parceria muito importante. E quando elas voltaram, a gente ficou muito feliz, porque, eita, mas voltaram aí para fortalecer total. Porque a rivalidade existe. Quando a gente está na arquibancada, cada um do seu lado, querendo que o seu time ganhe, aí a conversa é futebol, e futebol realmente se resolve ali, né, nas quatro linhas, jogando. O futebol resolve Mas nas quando quatro linhas. Isso, mas quando sai das quatro linhas, nós somos mulheres, nós temos nossa singularidade, nós temos nossas coletividades e respeitamos todas essas singularidades. E a gente está aqui juntas para defender essa singularidade nossa, que é de ser torcedora de clube de futebol e exercer esse direito. É isso mesmo, a rede de fortalecimento. E é isso, Vivi. Eu queria só perguntar, em relação à sua opinião, uma coisa mais pessoal sua, sobre essa paralisação que está acontecendo. A todos os convidados a gente pergunta, a gente entra nesse assunto específico, se você concorda ou não. E aí, para a gente ir finalizando já a nossa live, se você quiser acrescentar alguma coisa, esse é o momento. Mas aí a pergunta é, você é contra, você é a favor? E por quê? E deixar aquela mensagem de apoio para todo mundo que está passando por esse momento muito complicado, muito triste, mas que, infelizmente, está sendo necessário a gente ficar em isolamento. Certo. Primeiro, eu queria parabenizar, né, o esporte e todas as pessoas que fazem do esporte ser um clube centenário, né, um feliz aniversário. Logo em breve estaremos juntos, basta seguirmos as recomendações médicas. E também pedir para quem está na live aí e ainda não segue o Elas do Esporte, nós também temos, além desse canal do Instagram, a gente tem também canal no Twitter e no Facebook. Para ter contato com a gente, basta falar no nosso inbox ou na nossa DM, qualquer desses lugares que a gente vai estar lá para ouvir vocês. E também temos o nosso grupo no WhatsApp, caso vocês queiram interagir, ou marcar de ver jogos, ou nos ajudar nas nossas ações sociais. Vocês podem, por esses 4 canais que a gente ofereceu aqui, conhecer mais do movimento, acompanhar as nossas notícias e participar também das nossas ações. E sobre essa questão da volta dos esportes, é isso que você está falando? É sobre isso? Ok. Sobre essa questão, eu acredito que não é o momento. Não é o momento de se pensar em volta de nada, minha gente, porque a gente está passando por um período muito novo na humanidade. Nós todos estamos, como eu disse anteriormente, sob recomendação médica. E, assim, não seria justo colocar os atletas, mesmo que com todos esses aparatos, não seria justo para essas pessoas que trabalham com futebol serem expostas a esse tipo de risco, que é um risco à saúde. E assim também o que eu fico me perguntando é que exemplo esses clubes de futebol e esses outros clubes eles dão para a torcida quando eles se colocam para realizar eventos, sendo que a gente está procurando ficar reclusos em casa, seguindo as recomendações médicas. Porque os clubes também são ferramentas de identificação. Os clubes, eles detêm opiniões importantes acerca da sociedade. Então, o que eu acredito é que é um problema que as organizações que tratam de futebol, FPF, CBF, FIFA, Comebol, todas essas organizações, elas devem conversar entre si, junto com os clubes, para achar maneiras de proteger o seu atleta, a sua atleta, para que essas pessoas possam voltar com a maior segurança possível, porque quanto mais a gente postergar, quanto mais a gente adiar esse processo de ficar em casa, de quarentenar, vai ser pior, porque vai ficar mais longo. Então, qualquer tipo de precipitação nesse assunto pode ser mortal. Então, por isso eu digo o seguinte, para finalizar. Hashtag fique em casa e acompanho elas pelas redes. E aí eu quero agradecer a todo mundo, Vivi. Agradecer a você que está participando aqui da nossa live. Agradecer a todo mundo que acompanhou e está falando aí com a gente pelas redes sociais, está mandando vários comentários, tem trocentos comentários aqui, falando que você é fada sensata, que você é rainha. E obrigada. É muito importante a gente receber, você receber esse apoio. E é muito importante a gente lembrar que quando a gente tem uma voz, a gente precisa tentar fazer o certo e levar esse certo para as pessoas e não começa a falar bobagens
porque significam vidas. E só quem perde alguém sabe o quanto dói, sabe o quanto é complicado. E fiquem em casa, se possível. E é isso. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Amanhã a Ô, gente mulher. terá outra live com a Liliane Alves. Vai ter lá no feed da gente passando a nossa programação. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando. Muito obrigada. A gente do Elas que agradece pelo espaço. Você sempre muito solicita a gente. E que a gente continue trocando essas ideias, porque é maravilhoso participar de seus programas, tá? Agradecemos muito o seu profissionalismo e a oportunidade que você nos dá de falar aí pra gente. Tchau, gente. Até a próxima live. Fiquem em casa e fiquem com Deus.